Olá, queridos. Bom dia. Graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a esse canal. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês, com todos vocês. Me chamo Everton. Então é um prazer estarmos juntos, conectados, não é? Com um momento como esse, um momento com a palavra, conectados com Cristo, amém? Então você é muito bem-vindo. Se você é a primeira vez que está passando por aqui, quero convidar você já. Quero pedir a você de se inscrever no canal, amém? Todos os dias, ou quase todos os dias, né? Estou postando vídeos aqui com respeito à palavra de Deus, ministrações curtas, não é de no máximo 30 minutos, mas que tem realmente o objetivo de edificar a sua vida, amém? Então você é muito bem-vindo a se inscrever no canal, de compartilhar, de acionar o sininho, amém? De comentar, não esquece também de comentar, amém? Então é muito importante isso, amém? Sem mais delongas, vamos ao estudo e ao texto que nós temos estudado, amém? Queridos, não é de hoje, né, que nós temos estudado sobre uma passagem de Marcos capítulo 4, versículo 35, essa passagem, né, já faz bastante tempo que temos estudado sobre isso, sobre uma passagem onde Jesus, juntamente com seus discípulos, estão no barco, numa travessia, e uma tempestade se levanta, e eu aconselho a você estar lendo no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35, amém? E após Jesus, nessa travessia, Jesus ele dorme, né? A Bíblia diz que ele dormiu sobre um travesseiro, e se levanta uma tempestade, né? E os discípulos ficaram realmente com medo e foram acordar Jesus, não é? Com a seguinte, seguinte palavra falando assim para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, né, acorda, repreende o vento, repreende o mar, houve grande bonança. Depois Jesus se volta para os discípulos e faz duas perguntas, né? A primeira pergunta é: por que vocês são tímidos? E a segunda é: como é que não tendes fé? Está aí para vocês poderem acompanhar no versículo 40, porque é que então Jesus lhe disse: por que sois tímidos? Sois assim tímidos? Não é? Eu já gravei vídeos aqui, né, falando sobre essa declaração, essa primeira declaração de Jesus, por que que eles eram tímidos, né? Ou seja, a timidez, o medo. E Jesus ele faz a segunda: como é que não tendes fé? Essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jesus fala assim: cadê a fé de vocês? Aonde está a vossa fé? Então, temos estudado sobre essa segunda declaração de Jesus, essa segunda pergunta de Jesus: cadê a fé de vocês? Como é que vocês ainda não têm fé? Então, não é, eu não me recordo quantos vídeos já foram gravados sobre isso, né? Temos estudado sobre fé, já falei como a fé vem. Eu depois falei sobre o que é fé, né? Realmente preciso entender o que a fé ela é, porque existe muita coisa errada. Eu acredito que a fé é uma das coisas que mais as pessoas escutam, né? Mas de fato e de verdade não são todas as pessoas que compreendem o que a fé ela é. A fé ela não é apenas uma crença em algo, não é? Ou em alguém, não é? A fé ela é uma convicção. E essa convicção, sempre quando essa palavra apresenta, essa palavra ela, ela, ela aparece na Bíblia Sagrada, ela está ligada a uma palavra de Deus, a algo que Deus disse. E aqui não foi diferente, né? Jesus, antes de entrar no barco, Jesus falou algo: passemos para outra margem. E no decorrer da travessia, a tempestade se levantou, e a Bíblia diz que depois que Jesus ele acalma a tempestade, né, manda ela cessar, Jesus pergunta para eles: como é que vocês ainda não têm fé? Como? Não é? Parece até que Jesus estava um tanto quanto surpreso. Como é que ainda vocês não têm fé? Né? Como é possível isso? Amém? Então temos estudado sobre fé, queridos. No vídeo anterior eu falei sobre a fé, o que a fé ela é, e nesse vídeo eu pretendo falar sobre duas coisas, né? Ainda falando sobre o que é fé, né? A fé da cabeça e a fé do coração.
A Bíblia diz que é com o coração que nós cremos, né? A Bíblia diz que no coração é que nós não devemos duvidar. Isso não quer dizer que existam dúvidas em minha mente. O que não pode existir é dúvida no coração. Amém? Então, vamos dar seguimento e deixe eu abrir aqui outra passagem para vocês, né? Quero ler uma passagem, eu acredito que é bastante conhecida, né? Eu até citei essa passagem no vídeo anterior, em Marcos, no capítulo 11, eu acabei de falar, né? Citar novamente essa passagem. Marcos, no capítulo 11, cadê? Né? Versículo 23. Amém? Marcos, capítulo 11, versículo 23, 22 e 23. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre isso, né? Quando Pedro fica surpreso pelo fato de Jesus ter falado à figueira e no outro dia essa figueira havia secado, a resposta de Jesus foi: tende fé em Deus. Amém? E eu falei um pouquinho sobre isso, não é? Eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre isso. Tende fé em Deus. O que significa isso? Fé, nós já sabemos que fé é certeza, fé é convicção. Diz a palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza de coisas que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. Então, fé é certeza, fé é convicção. Ter fé em Deus é ter convicção e ter certeza naquilo que Deus diz, em tudo aquilo que está ligado, relacionado a Deus. Se Deus diz algo, se Deus fez promessas, se Deus me prometeu algo, quer de forma pessoal ou uma promessa que está na palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, então ter fé em Deus é ter convicção a respeito dessas verdades, não ter dúvida. Então tem muita gente que diz que tem fé em Deus, mas na verdade contesta aquilo que Deus diz em sua palavra. Então, ter fé em Deus é ter convicção no que Deus diz. Eu não posso ter dúvida a esse respeito. Se fé é certeza, se fé é convicção, então se eu tenho dúvidas, eu não estou tendo fé em Deus. Amém? Não a fé bíblica. Eu posso estar ter apenas uma fé mental, uma crença na minha mente, né? Mas acreditar na mente é diferente de acreditar no coração. São coisas totalmente diferentes. Amém? Eu posso, na minha mente, ter uma crença ou eu acreditar em coisas, mas, na verdade, isso que está na minha mente não está no meu coração. Não desceu ainda para o meu coração. Amém? Então, nesse vídeo, eu pretendo falar um pouquinho sobre isso. Jesus disse, tenha fé em Deus, ou seja, tenha convicção. E eu quero, não é, ficar um pouquinho aqui, só mais um minutinho, eu quero que você atente para isso. Jesus disse, tende ou tenha. Deixa eu colocar em outras versões. Eu estou colocando aqui numa versão chamada NVI. Diz tenha. Tenha. Pode parecer algo simples, pode parecer sem sentido isso que eu estou falando, mas outra versão aqui, que é uma versão chamada Bíblia de Jerusalém, né? Uma versão católica, diz assim, tende. Né? Uma outra versão aqui, deixa eu abrir aqui, por favor. Só um minutinho mais. Aqui é uma outra versão. Também está escrito tenha. Deixa eu colocar aqui uma outra versão chamada Linguagem de Hoje. Tenha. Uma Bíblia, a Bíblia Viva, não é? Versículo... cadê? Aqui... A resposta de Jesus ao discípulo, verdadeiramente, se vocês tiverem fé em Deus. Né? Se vocês tiverem fé em Deus. Amém, queridos. Uma outra versão aqui. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Tende. O que isso significa, querido? Quando Jesus diz tenha fé em Deus, tende fé em Deus, isso quer dizer que é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Ter fé em Deus não é produto do acaso, não é resultado da sorte, é o resultado de uma decisão. Amém? Na verdade é uma escolha. Na verdade está vamos dizer assim, está na nossa decisão. Ter fé em Deus ou ter fé em Deus é muito mais apenas do que acreditar que Ele existe. E eu falei até no vídeo anterior que ter fé em Deus é bom. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Muito bom.
Só que muitas pessoas não passam daí. E é necessário que ele se torne galardoador daqueles que o buscam. Esse é o segundo ponto que a fé faz na nossa vida. Muitas pessoas ficam apenas no primeiro, creem que Deus existe, mas esse Deus que existe, ele deseja ser o nosso supridor, aquele que determina coisas na nossa vida, galardoador, amém? Presentes da parte do Senhor para a nossa vida. Então muitas pessoas não ultrapassam ou não chegam nesse segundo ponto, de fazer Deus, não é? Isso não quer dizer, querido, que nós estaremos enchendo a paciência de Deus, foi Ele mesmo que quis assim, amém? Ele diz, invoca-me e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, ele diz, me pede, não é? Enfim, mas vamos seguir porque tem muita coisa e nós podemos acabar não realmente falando aquilo que deveríamos. Percebe que o texto diz, tem de fé? Então quero que você entenda uma coisa, é uma escolha, é uma decisão. É claro que muitas vezes para essa decisão ser tomada, perguntas, questionamentos existirão na nossa mente, mas é importante você perceber o que existe no seu coração. Amém? Então vamos lá, eu quero falar de duas, eu falei no início que nós falaremos sobre fé na cabeça e fé no coração. Para isso existem duas passagens muito conhecidas, amém? E eu quero me deter um pouquinho falando sobre elas. A primeira passagem é o Evangelho de João, amém? No capítulo 20, onde fala sobre deixe eu só um minutinho aqui, queridos. Deixa eu selecionar aqui. João 20. Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ler desde aqui do início. Vamos ler a partir do versículo 19, porque é um texto é bem longo e é importante ler todo o texto para a gente, né, poder compreender o contexto. Eu poderia ler apenas o momento que Jesus fala com Tomé. Esse é a passagem que fala, né? Jesus ele conversa com Tomé, né, os discípulos. Jesus se apresenta aos discípulos e principalmente Tomé. Diz assim a palavra no versículo 19. Ao cair da tarde, né, daquele primeiro dia, ok, está aparecendo aí. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? E aqui foi o momento que Jesus sopra, né? E dito isso, versículo 20, dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. E o texto diz, né? Se algum perdoados e tal, os pecados, vamos ler, perdão, queridos. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, né, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. É interessante aqui, ele está falando sobre algo, não é? Está falando sobre a ressurreição, o momento que Jesus aparece para os discípulos pela primeira vez após a ressurreição, e a Bíblia agora vai mencionar uma coisa, um detalhe que não é aleatório, não é à toa. Vai falar de Tomé, que naquele momento que Jesus apareceu, Tomé não estava com eles. Amém? Tomé não estava no meio deles. E a Bíblia diz que disse o seguinte, versículo 25 diz assim, disseram-lhes então os discípulos, não é? Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Percebe que foi uma escolha dele? Percebe que foi uma decisão que ele tomou? Os discípulos disseram, nós vimos o Senhor, ele esteve aqui conosco.
E foi que ele disse, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E a Bíblia diz que, passado 8 dias, estavam outra vez os discípulos reunidos, não é? E Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, versículo 27 diz, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, Jesus responde para Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Amém, queridos. É interessante que abre esse parêntese no momento que Jesus está aparecendo para os discípulos pela primeira vez, e aí começa a falar sobre Tomé. E a Bíblia diz, que Tomé, quando os discípulos falaram para Jesus, quando os discípulos falaram que Jesus apareceu para eles, Tomé diz, se eu não vir o sinal nos cravos nas suas mãos, se eu não colocar a mão do seu lado, eu não vou acreditar. De modo algum eu vou acreditar. Então, assim como Tomé, querido, muitas pessoas também condicionam, amém? A convicção delas em cima de coisas externas. Então, quando Jesus aparece para eles novamente 8 dias depois, Tomé, quando viu o Senhor, ele se prostra. Logo ele se prostrou e disse, e Jesus vai e fala, Tomé vai e diz, logo, não é? Logo, quando Tomé viu Jesus, logo Tomé diz, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Né? Mas olha a resposta de Jesus. Né? E logo, quando Jesus aparece para ele, aparece novamente 8 dias depois. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora eu pergunto, querido, não seja incrédulo, mas crente. Eu pergunto, o que você pensa sobre isso? Amém? O que significa ser incrédulo e o que significa ser crente? Amém? O que significa isso? Afinal de contas, essa declaração de Jesus, Jesus falou para Tomé. Por que Jesus falou para Tomé? Porque Tomé não creu na palavra. Quando disseram para ele que o Senhor havia ressuscitado, ele disse, eu não vou crer. Por quê? Talvez aquilo parecesse loucura para ele. Talvez aquilo parecesse algo, inimaginável, uma coisa muito grande. Jesus ressuscitar, ou seja, nunca eles pensaram, nunca passou pela cabeça alguém ressuscitar, mas Tomé era um dos discípulos. E no ministério de Jesus, muitas pessoas foram ressuscitadas. Muitas pessoas foram ressuscitadas. Jesus ressuscitou pessoas no seu ministério. Então Tomé, ele viu isso. Ele viu os milagres de Jesus. Tomé, ele presenciou, Ali ele viu, ele estava acompanhando Jesus, Então aquilo não poderia ser uma loucura para ele. Como assim? Então, o que é uma fé da cabeça, querida? É exatamente isso aí. É quando as pessoas elas têm em suas mentes pensamentos, e quando elas dizem, eu creio no milagre, eu creio na cura, elas ficam pensando, mas a cura de um câncer, um exemplo que eu estou falando, a cura de um câncer, mas os médicos dizem que não tem cura. Então elas dizem, Então elas acabam fazendo o quê? Rejeitando a palavra. E Jesus disse, não seja incrédulo. O que é ser incrédulo? O que é ser incrédulo? É a sua fé depender de fatores externos. O que é ser incrédulo? Biblicamente falando, é para poder você acreditar, você depender do que você vê, do que você toca, do que você escuta. Então, ser incrédulo é depender, por exemplo, dos sentidos. Amém? A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista.
Paulo fala isso em 2 Coríntios, que nós não andamos por vista, andamos por fé. Andar por vista é andar por aquilo que eu consigo ver, por aquilo que eu consigo entender, por aquilo que eu consigo, sabe, medir, calcular, aquilo que me faz compreender. Você entende isso? Então, tem muitas pessoas que elas condicionam a sua fé por aquilo que elas conseguem entender, por aquilo que elas conseguem medir. Se elas não conseguem entender, se elas não conseguem compreender, então o que é que elas fazem? Elas deixam de lado. Assim foi Tomé. Tomé diz, ele diz assim, se eu não vir os sinais, se eu não ver o sinal, se eu não tocar nele, eu não vou crer. Tem pessoas que, a semelhança de Tomé, agem dessa mesma forma. Se eu não vir um exame que comprova, se eu não ver isso, se eu não ver uma manifestação física, se eu não ver algum sinal, alguma evidência, eu não vou acreditar. Então tem muitas pessoas que elas não acreditam simplesmente na palavra pura de Deus, no que Deus disse. Ela simplesmente diz, isso que Deus diz é muito bom. Por exemplo, se tratando da cura, um exemplo. Então as pessoas olham para o que a palavra de Deus diz, isso, que coisa maravilhosa. Mas o médico diz, mas não sei quem diz, mas a ciência diz, mas, sabe? E é isso que muitas vezes faz com que a fé de muitas pessoas não realmente funcione. Entende? Então, para finalizar, tem uma outra passagem, não é? No livro de Romanos. Aí Paulo está falando sobre outra pessoa, Romanos, no capítulo 4. Aqui já vai falar de Abraão, tanto é que ele é conhecido como pai da fé. Então, não dá para a gente ler todo o texto também, querido. Aconselho a você está acompanhando esses textos, anota, amém? Anota e procura essas referências, lê essas passagens, amém? Para você poder entender mais e mais e mais. Aqui, Romanos diz o seguinte, isso está falando sobre quem? Olha só, versículo 16, diz assim, por esta é razão, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, glória a Deus, pronto, ficou bom para vocês. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para os que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque é pai de todos nós. Ele é o nosso pai na fé. Amém, Abraão? Como está escrito no versículo 17? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O que é que diz aqui, querido? Perante aquele no qual creu. O que é que Abraão creu? O que é que Abraão creu? O que é que Abraão creu em Deus? O Deus que vivifica os mortos. Ou seja, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu em Deus e creu que Deus era poderoso para dar vida aos mortos, né? E ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Aí fala de próprio Abraão. A Bíblia diz, Abraão esperando contra a esperança. Amém? Se você não conhece a história de Abraão, infelizmente eu não tenho tempo suficiente para falar tudo a esse respeito, mas a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, amém? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou, versículo 20, não duvidou da promessa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Se você conhece a história de Abraão, querido, você lembra que Abraão recebeu uma promessa de Deus, Deus mandou ele sair da terra dele, ir para um lugar que Deus ainda iria mostrá-lo, e Deus, além disso, né, Deus disse, eu vou fazer de você o pai de uma numerosa nação, né? E Deus prometeu a ele, e o contexto de vida de Abraão era, ele era casado com uma mulher chamada Sara, Sara era uma mulher
não é estéril, ela não poderia ter filhos, não de forma natural, mas Deus disse para ele, eu vou te dar um filho. Amém? E os anos se passaram, Abraão chegou na sua velhice, não somente Abraão, como diz a palavra, mas também Sara, não é? E se já era difícil, agora ficou muito mais difícil. E além dos dois estarem bem velhinhos, a Bíblia diz que ele já sendo de quase 100 anos, e a idade avançada de Sara, então Sara, além de ser estéril, chegou no período onde ela não ovulava mais, que é a menopausa para as mulheres, então era uma complicação ainda maior, não é? Uma complicação, então, se já era difícil para Sara ter dar a luz a um filho porque era estéril, ainda mais agora, não é porque não ovulava mais, ou seja, entrou na menopausa, mas a Bíblia diz que, apesar de tudo isso, Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Você entende? Isso é a fé do coração. É quando você tem tudo o contrário, você tem todas as coisas que diz que não vai dar certo, você tem todas as informações, as oposições contrárias, mas ainda assim você consegue ficar firme dizendo assim, eu creio em Deus. Essa é a diferença de Tomé e Abraão. Uma tinha a fé que condicionava a sua fé na sua mente. Ele dizia assim, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer. Abraão disse, eu tenho tudo aqui que diz que não vai dar certo. Eu já sou velho, Sara agora que tá mais, já era velha, perdão, já era difícil, porque Sara era estéril, agora mais difícil ainda. Mas a Bíblia diz que ele não duvidou. Fala comigo, querido, ele não duvidou. É isso mesmo. O que Abraão não duvidou? Versículo 20, eu vou finalizar com isso. A Bíblia diz, ele não duvidou. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé. Olha aí o que a fé faz, querido. Se fortaleceu dando glória a Deus. A fé faz isso. É somente a fé que nos sustenta numa situação como essa. Por isso que Jesus pergunta para os discípulos, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Porque é a fé, não é? É essa convicção em Deus, em sua palavra, que nos mantém firme diante contra tudo e contra todos. Abraão tinha tudo para dizer o seguinte, já era. Não tem mais jeito, não tem condições, não tem mais como se cumprir. Se já era difícil, agora que está difícil ainda. Não é? Mas a Bíblia diz que ele não duvidou. Sabe por quê, querido? Porque fé é convicção, fé é certeza. Amém? Então espero que essa palavra tenha te abençoado. Espero que você possa estar sendo abençoado com essas ministrações. E eu vou encerrar pedindo para você não esquecer de se inscrever, de dar o seu joinha, acionar o sininho e compartilhar. E também comentar. Amém? Comenta aí embaixo aí o que você está achando. Isso é muito importante. Amém? Então, sem mais delongas, querido, um forte abraço a todos e até a próxima. Fica na paz, que Deus abençoe. Amém? E até a próxima. Fica na paz.